quero que você abra a Bíblia comigo, falando sobre tudo isso que a gente tem vivido, né? Final de ano, início de ano, as nossas correrias. Abra comigo um salmo, Salmo 27. Nós leremos esse salmo todo hoje, nós trabalharemos ele todo nessa noite. Salmo 27 da palavra de Deus, é um salmo de Davi. Davi vai falar sobre a confiança dele no Senhor, sobre os cuidados do Senhor sobre a vida dele, uma oração, né? Um cântico, um salmo de oração, um salmo onde Davi está pedindo ao Senhor. Nós temos aqui na igreja também vários salmos, né? Como foram aqui. Tem aqueles cânticos que nós falamos sobre quem Deus é, tem aqueles cânticos que nós falamos sobre o que Deus já fez, tem aqueles cânticos que nós cantamos principalmente em momento de apelo, né? Momento de oração, onde nós pedimos algo para Deus. Você faz isso na sua casa? A gente faz isso lá em casa, né? Lá em casa agora está numa época que a gente canta mais 3 palavrinhas do que tudo, né? Para ensinar o Antônio a cantar as coisas da igreja, né? Então fica lá ouvindo as musiquinhas de criança da igreja, para o Antônio aprender, né? Então, desde do pequeno ao maior, né, sempre tem um texto ou outro que vai, um cântico ou outro que vai trabalhando agradecimento, vai trabalhando pedido ao Senhor, vai trabalhando algum texto bíblico, né? Antigamente, se você pega os hinários de antigamente, né, eles falavam muito repetição de alguns textos bíblicos, repetia alguns textos bíblicos naqueles cânticos, o que não é diferente hoje, né? Um dos cânticos mais bíblicos que nós temos hoje no nosso meio, irmãos e irmãs, é aquele "Pela cruz me chamou", acho que é do PG, fala, ajuda eu aí, né? É do PG, né? Né? "Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, né? E eu sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor". Esse é um cântico da nossa teologia, assim, metodista, assembleia, teologia arminiana, assim, lá em cima, né? Que a gente crê que Deus nos chamou, que Ele nos amou primeiro, que a gente fala de graça preveniente, uma graça que chegou até nós, antes de nós conhecermos a Deus. Fala de uma graça responsiva também, né? O cântico vai falar que nós respondemos a essa graça. Então, quando Davi vai escrever esse salmo, só estou dando essa introdução, para que você, quando lê o salmo, tenha essa visão. São pessoas normais, como eu e você, que escreveram essas letras, por mais que, mas é Davi, tá? Mas Davi, um homem normal, com seus pecados, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com o seu chamado, com os seus problemas de família. Já viu a história de Davi? Vários problemas na família, filho brigando com filho, um querendo matar o outro, né? Parece que não é só na nossa casa, né? Que tem briga por herança, tem briga por causa de dinheiro, né? Na família de Davi era mais ou menos assim também, um monte de problema. Davi errou, cometeu pecados, né? As pessoas não acreditavam nele, de repente ele é exaltado pelas pessoas, né? Tinha os interesseiros perto dele, tinha quem não gostava dele também, assim como é a minha vida e a sua vida. E quando ele escreve esse salmo, eu gosto muito desse salmo, porque você vê o coração de Davi sendo colocado ali diante do Senhor e pedindo direcionamento de Deus em algumas coisas. Então vamos ler aqui, Salmo 27, são 14 versículos, né? A palavra de Deus vai dizer assim, ó: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores se sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao meu Senhor." E aí ele vai continuar, né, dizendo aqui, desculpa irmãos e irmãs, eu cliquei aqui errado e perdi o texto, tá? Eu já vou voltar aqui já, eu perdi o texto aqui, já estou voltando aqui, me perdoe.
Antes eu estava demorando mais na Bíblia de papel, tentei ir para esses negócios de tecnologia, às vezes a gente se enrosca. Versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz. Olha, ele falou sobre a exaltação a Deus, falou que Deus vai guardar, e agora ele começa a falar por que ele quer que Deus faça aquilo por ele, por que ele confia naquele Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, e me responde. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me na vereda plena, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, e o que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anima-se e fortifica-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém? É um salmo não tão conhecido na sua totalidade, mas tem vários cânticos que falam sobre o versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí tem vários cânticos, textos que a gente vê aí, recortes, que falam sobre esse texto, mas quando nós olhamos para esse salmo de Davi, eu quero fazer duas perguntas para você, para nós falarmos um pouco sobre esse salmo. Quais são os seus verdadeiros inimigos? Quais são as lutas que eu e você temos enfrentado? Já pensou sobre isso? Nós estamos chegando num fim de ano, que provavelmente vários de nós enfrentamos dificuldades e lutas, inimigos da nossa vida, na nossa fé, e eu não estou falando isso só de pessoas, também de pessoas, isso é um fato, existe a inimizade entre os homens, a Bíblia diz sobre isso. A própria palavra diz que homens se levantam contra homens, tentando derrubar um ao outro, fazer mal um ao outro. O próprio Davi escreve um salmo, livra-me, Senhor, da mão do homem mau, do homem sanguinário, do homem que intenta o mal contra a minha vida. Então, você tem problema com pessoas, assim como eu tenho, certo? Nós temos problemas com pessoas, isso é normal na nossa vida, mas nós temos vários inimigos, e o maior deles, o inimigo da nossa alma, conforme diz a palavra. Mas temos um inimigo muitas vezes que é nós mesmos, um inimigo chamado pecado, um inimigo chamado preguiça, um inimigo chamado, quais os nomes nós podemos dar? Um inimigo chamado sociedade, não é verdade? Dependendo da maneira que as coisas estão indo, a gente tem um inimigo ali, um leão para vencer, um problema para ser vencido. Ou seja, quais são os nossos inimigos que nós já enfrentamos e que enfrentaremos nos próximos meses e no próximo ano? Sonhar sobre o próximo ano é sempre muito bom, mas uma coisa que eu quero trabalhar no meu e no seu coração nessa noite, são algumas coisas que Davi fala nesse texto e alguns outros textos, que vão falar sobre o desafio de saber lidar com o inimigo, o desafio de colocar na nossa mente, colocar no nosso coração, que nós vamos ter hoje e sempre desafios e guerras a serem enfrentadas. Eu não estou querendo te desanimar para o próximo ano, mas o que eu estou querendo trazer para você nessa noite, para o meu coração também, é que assim como nós tivemos inimigos esse ano, teremos ano que vem. E como é que eu venço isso? Sabendo lidar com o inimigo, sabendo lidar com as situações, sabendo lidar com as adversidades, sabendo lidar com as guerras que se levantam contra mim. Porque se eu já perdi algumas guerras esse ano, se eu deixei que alguns inimigos me vencessem esse ano, e eu não quero que isso aconteça no próximo ano, não adianta eu ser, vamos dizer assim, uma criança na fé, achando que inimigos não se levantarão no próximo ano, e irão se levantar, irão. Então, enfrentar o inimigo vai dizer muito mais sobre a minha e a sua atitude do que sobre a atitude do inimigo. Isso é um fato. Nessa introdução eu já queria deixar claro para você, há muitos dos problemas que nós enfrentamos, para vencermos eles, vai dizer muito mais sobre quem eu e você somos, do que sobre as pessoas ou sobre as circunstâncias que se levantam contra nós.
Porque muitas vezes nós colocamos uma responsabilidade de vencer aquela batalha em quem está querendo nos vencer. Nós colocamos uma responsabilidade de resolver o problema em quem não pode resolver. E é sobre isso que Davi está tratando nesse texto. Ele está dizendo sobre os problemas dele, ele fala sobre quem é o Senhor, ele fala sobre a sua angústia. Percebeu esse texto? Humano, né? Igual eu e você. Senhor, me responde, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não está me respondendo? A minha alma está angustiada, eu não inclino o seu ouvido a mim, não vire as suas costas ao seu servo, me ajuda no meu problema, me ajuda na minha dificuldade. Você nunca fez uma oração assim, ou é só o pastor que já fez oração assim? Será que é só eu que já me coloquei diante de Deus alguma vez e falei, Senhor, misericórdia, me responde, eu não estou te ouvindo, eu não estou entendendo como resolver esse negócio. Eu não estou entendendo como é que eu estou enfrentando essa situação, para onde é para mim ir? O que é para eu fazer? Né? Será que é só eu que fiz isso? Acho que você também já deve ter feito isso. E Davi está trazendo então o seu coração diante de Deus, falando sobre problemas com os seus inimigos, com as suas dificuldades, com as suas lutas, e pedindo ajuda para esse Deus. E aí eu e você nos perguntamos nessa noite, tá, pastor, então como que eu posso, então, vencer os meus inimigos no próximo ano? Como é que eu posso vencer essas circunstâncias que não dependem só de mim no próximo ano? Como é que eu posso vencer situações que se levantam na minha vida através de pessoas ou circunstâncias que não dependem só de mim, que não dependem só da minha resolução, que não dependem somente da minha atitude, não depende somente daquilo que eu vou fazer? São circunstâncias que aparecem. Eu posso estar com a minha vida totalmente correta, posso estar vivendo em santidade, posso estar vivendo com o Senhor, vindo na igreja, estou no discipulado, sou dizimista, sou ofertante, estou no ministério, estou buscando ao Senhor, estou orando, estou jejuando. Isso me livra de problema? Não livra. A própria palavra de Deus diz isso. A própria palavra do Senhor diz isso. Olha, Márcio, grudou aqui, hein, Márcio? Será que estragou? Acho que não, né? O imã do microfone grudou no microfone aqui. Então, será que isso me livra desses problemas? Será que vai me livrar, eu ser um bom crente? Me livrar dos problemas não, mas vencer os inimigos sim. Consegue entender? Vencer os inimigos sim. Quando nós estamos com o Senhor, Ele nos orienta em como vencermos o inimigo. E a primeira coisa que eu aprendo com o livramento do Senhor, com o direcionamento do Senhor. Então, a ministração dessa noite, só para você ter um tema, você que gosta, né? Deus te livra do inimigo. Quando é que Deus nos livra do inimigo? Quando é que Deus vai nos livrar dos inimigos? Quando é que Deus vai agir para nos livrar daqueles que intentam algo contra nós, né? O Davi vai falar aqui num texto, num versículo, quero que você abra de novo comigo, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Ali no Salmo 27, no Salmo 27, ele vai dizer, aqui no versículo 11, vai dizer assim, ó: Senhor, ensina-me o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Por causa de quem? O que está escrito no seu texto aí? Por causa dos meus inimigos. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie, por causa das circunstâncias que aparecem, por causa dos meus inimigos, que o Senhor me mantenha firme, que o Senhor me oriente como agir, que o Senhor oriente a minha vida. Então a primeira coisa que eu aprendo quando Davi fala isso, é que Deus te livra do inimigo, presta atenção nisso, não somente mudando os passos deles, mas também mudando os nossos passos, e isso falta para nós como crentes. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus vai construir caminhos de livramento para mim e para a sua vida. E a gente acha que vencer batalha é só derrubar o inimigo. Muitas vezes não. Muitas vezes o inimigo vai continuar de pé. Ele vai continuar sendo inimigo. Ele vai continuar te perseguindo. Ele vai continuar falando de você. Ele vai continuar querendo o seu mal. Agora a grande questão é: qual é o caminho que eu e você vamos percorrer? O caminho de enfrentamento contra o inimigo, ou caminhar igual ao inimigo? Ou nós vamos percorrer um caminho a qual Deus quer nos dar livramento? Essa é uma crise da nossa identidade cristã, sabia disso?
Sabe por quê? Você lembra que eu falei para você, eu falei isso várias vezes aqui na igreja, que na década de 90, nós tínhamos os cânticos triunfalistas, né? Que usavam muito Davi, etc, né? Tinha um que, esse é antigo, hein, Hugo? Esse é antigo, esse é, só você e a Dona Ivone vai saber, coitada da Dona Ivone. Coitada da irmã Ivone, porque a irmã Ivone tem anos de igreja também, né? Acho que é só você e a Dona Ivone vai saber. Né? É porque toda vez que vocês estão rindo, mas é interessante, toda vez que eu canto o cântico antigo, a irmã Ivone canta junto. Ela, o Hugo, aí tem uns novos também, já tem uns que são novos ainda, mas também canta junto comigo, né? Tinha uma que cantava assim, ó: Homem de guerra é Jeová. Já ouviu essa? É do Zaf Borba, né? Já ouviu essa, né, Hugo? Essa você já ouviu, né? Essa é antiga, da Zaf Borba, né? Esses eram os cânticos. E a gente acha, olhando para somente cânticos ou para a nossa vida, que toda vez a gente vai derrubar inimigo. Mas existem vários textos na Bíblia que Deus livrou o povo do inimigo construindo um caminho diferente. E Deus olhou para o povo e disse assim: deixa que eu resolvo com eles, você não vai fazer nada, eu sou o seu advogado, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que se levanta contra os seus inimigos, você não vai fazer nada, não vai fazer nada. E é a primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Davi. Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine qual é o caminho que eu tenho que seguir, porque assim tu me livrarás dos meus inimigos. Em momento algum Davi fala assim: Deus, me entrega meus inimigos na minha mão, eu quero ver eles caídos, eu quero ver eles arrebentados, eu quero ver o mal deles. Sabe o que Davi fala para Deus? Deus, só me mostra o caminho que eu tenho que seguir, porque se eu seguir os seus caminhos e veredas corretas, o Senhor vai lidar com o meu inimigo, o Senhor vai resolver com ele. E a gente tem confundido essas coisas, a gente tem se desgastado, caminhando os caminhos que não é para a gente caminhar, trilhando caminhos que não é para a gente trilhar, comprando brigas e guerras que não é para a gente comprar. Consegue entender o que eu estou querendo dizer para você? Sendo que o que nós deveríamos fazer, a primeira coisa que nós deveríamos olhar para Deus, é que Deus vai nos livrar do inimigo. Ele não vai muitas vezes mudar o passo do inimigo, o inimigo continuará sendo inimigo, mas ele vai mudar os nossos passos, vai mudar a nossa maneira de lidar com a situação, vai mudar o nosso caminho. Deus vai construir caminho de livramento para mim e para a sua vida. Deus vai construir caminho que nos livre do homem mau. Deus vai construir caminho que nos livre dos nossos pecados. Deus vai construir caminho que nos livre da nossa tentação. Não é isso que Jesus ensinou os discípulos a orarem? Senhor, livrei-nos do quê? Nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação, não nos deixe cair nela. Ou seja, Senhor, nos mostre o seu caminho. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo, irmãos, falando mais do inimigo do que de Deus. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo, querendo mais saber o nome do demônio do que expulsar no nome de Jesus. Consegue entender? Tem crente que está preocupado mais da onde que veio esse demônio. Eu não sei, eu sei de onde ele veio. Sabe de onde ele veio? Do inferno. Sabe de onde ele veio? Do pai da mentira. Então ele pode falar A e ele é B. Então eu não vou escutar o demônio, não quero nem saber o que ele é, eu só sei que vai sair no nome de Jesus. Consegue entender como a gente tem perdido tempo caminhando caminhos que não é para a gente caminhar? E Deus quer dar livramento para mim e para a sua vida no próximo ano. Se existem alguns caminhos que eu e você caminhamos esse ano, que nos levaram à mão dos nossos inimigos, se existem caminhos que nos fizeram errar, pecar e assim por diante, nós precisamos buscar a orientação de Deus, como Davi fez, falar: Senhor, me mostra o caminho, endireita as minhas veredas, endireita os meus caminhos para caminhar segundo a tua vontade, e assim o Senhor me livrará dos meus inimigos, porque eu vou estar caminhando segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então, para o que, quem que eu vou temer? Terei medo de alguém? De ninguém. Minha alma ficará abatida? De maneira alguma. Por quê? Porque tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Outro salmo de Davi. Davi sabia, apesar dos erros dele, que o principal livramento de Deus do inimigo é mudando os seus próprios passos, não é mudando o passo do inimigo. Eu não respondo pelo inimigo, eu respondo por mim. Eu não respondo pelo passo de quem está vindo contra mim, eu respondo pelo meu passo, como eu vou reagir àquela situação. Eu não respondo sobre o que a pessoa acha de mim, eu respondo pelo que eu penso dela.
Como eu reajo ao que ela acha de mim? Eu não respondo por aquilo que as pessoas fazem contra mim, eu respondo como é que eu vou agir naquilo que fizeram contra mim. Eu não respondo à tentação que vem contra mim, eu respondo a fugir do pecado e não cair em tentação que vem contra mim, porque a tentação vai vir. Não tem como fugir da tentação, ela vai chegar. Agora, qual é o caminho que eu vou percorrer? O caminho do pecado? Ou, Senhor, não nos deixeis cair em tentação? Consegue entender que a gente tem perdido um pouco o foco como povo de Deus, e nós vamos entrar num próximo ano cheio de planos, cheio de objetivos, cheio de sonhos. Não sei se você vai entrar assim. Eu estou esperando que 2026 seja um ótimo ano na minha vida. Você está esperando que seja na sua? Eu estou esperando que seja um ótimo ano na minha vida, em nome de Jesus, né? Quero ter mais um filho. A cara da minha esposa, ela já sabe já que eu quero, né? Eu gosto de brincar, né? Quero ter mais um filho, quero ver o Antônio crescer, né? Quero casar um monte de gente, oh glória, quem está solteiro, aleluia, casar ano que vem, glória, casar um monte de gente, ver as irmãs grávidas da igreja de novo. Eu vou continuar orando sempre, né? Sempre orando, as irmãs tendo filho, aleluia. Estou cheio de sonho para o próximo ano, um monte de sonho, mas a grande questão é, você acha que eu não vou ter inimigo no que vem? Você acha que você não vai ter inimigo contra os sonhos de Deus para a sua vida? Contra os seus sonhos, seus objetivos? Os inimigos vão se levantar, e aí o grande problema é, que nós temos o costume de sermos pessoas cabeça dura, e aí Deus fala para a gente assim, muda o seu passo, sai de perto, muda o caminho. Você fala, não, eu vou vencer, eu vou derrubar esse inimigo, vou tacar uma pedrada na testa dele, e ele vai cair, e vai cair por terra essas muralhas, e eu vou vencer, e vou não sei o quê. Deus não falou isso. Deus falou que é para mudar o passo, para construir outro caminho. Baixa a cabeça, continua andando, deixa as coisas para lá, deixa o inimigo, vai andando, deixa que Deus resolve, e a gente vai insistindo. Aí algumas coisas não acontecem, a gente fala assim, nossa, o problema foi o inimigo. Não, o problema não foi o inimigo. Muitas vezes Deus quis nos livrar, dar caminho novo, dar novos direcionamentos, das novas coisas para nós, e a gente está insistindo no mesmo caminho, contra o inimigo que a gente não aguenta lutar. Nós somos cabeça dura, e nós temos que reconhecer que nós precisamos ser mais maleáveis ano que vem. Nós precisamos olhar para Deus e falar, Deus, se o Senhor quiser construir novos caminhos, eu estou disposto a trilhar esses novos caminhos, assim como Davi. Vou ler de novo o texto com você, para você deixar bem gravado, porque eu gosto muito desse texto. Ensina-me, Senhor, o quê? O que está escrito aí? Coloca de novo para nós aí, que o Cris está aí, ó. Não sei se é o Cris, é a Lívia, é você, Lívia, ô Lívia, 27:11, Lívia, 27:11. Ensina-me, Senhor, qual o caminho? O caminho de quem? Do Senhor. E guia pelo quê? Por vereda plana, tranquilo. Leva-me, Senhor, a uma vereda, a um caminho claro, plano. Por causa de quem? Por que Davi está pedindo para Deus construir um bom caminho para ele? Por causa de quem? Dos meus inimigos. Aí Deus constrói um caminho bom para a gente, aí Deus constrói um direcionamento bom para a gente é cabeça dura e fala, não vou por aqui não vou fazer assim não, vou insistir no erro, vou insistir no pecado, vou insistir em enfrentar o inimigo, vou insistir em discutir, vou insistir em brigar, eu não aguento desaforo, eu falo mesmo. É a mania que a gente tem, o sanguíneo, né? Eu tenho dó da minha esposa, porque eu sou sanguíneo com colérico junto, irmãos. É as duas coisas juntas, é um ponto de diferença, todos os testes que eu faço, é os dois juntos, né? Aí Deus fala, não é para brigar, aí você fala, não, eu vou brigar, vou falar. Deus fala, não, eu tenho outro caminho aqui, ó, tranquilo, veredas planas para você, sai de perto do inimigo, não arruma briga, caminha por aqui. A gente fala, não, mas eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata, né? Não está errado, estamos errados. Não estou dizendo para a gente, não tem nada a ver com defender a família, não tem nada a ver com defender a sua casa, não tem nada a ver com isso, tá, irmãos e irmãs? Não tem nada a ver com isso, né?
Os homens aqui da igreja já me conhecem, já nem ligo para que fique salvo, eu falo e sempre disse. Se entrar um cabra na sua casa e tá sua esposa e seus filhos lá dentro, é você ou ele, que fique salvo, é isso aí mesmo. O pastor está ensinando nós matar o outro. Se entrar na sua casa e o cara falar que vai pegar sua esposa e os seus filhos, é ele, não você. A mãe dele que chore. A mãe dele vai chorar, é sua casa, sua família. Você vai proteger os seus. Isso aí é nossa, isso aí está na Bíblia também. Isso aí também está na Bíblia. Isso aí está na Bíblia. Deus sempre mandou o povo dele se defender. Sempre. Não ser um povo de guerra o tempo todo que vai fazer o que não pode. Deus é claro com as coisas dele. Mas defender os seus. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o que vem contra nós. E aí o que vem contra nós, eu tenho que reagir de qual maneira? Eu tenho que reagir segundo os passos que Deus tem para mim. E se Deus tem um caminho diferente para mim, eu vou seguir esse caminho. Se Deus tem caminho de paz, eu vou seguir em paz. Se Deus tem caminho diferente para a minha vida, eu vou seguir, porque eu confio no meu Senhor, confio nele. E o segundo ponto, abra comigo, Provérbios 24, abra comigo aí esse Provérbios 24, segundo ponto. Então a primeira coisa que Deus nos livra do inimigo, não somente mudando os passos dele, ou seja, derrotando o inimigo, etc., mas também mudando os nossos passos. A gente possa entrar em 2026 com esse pensamento, falar: Deus, se o Senhor tiver que mudar os meus passos, para eu vencer as guerras que eu estou enfrentando, mude os meus passos, oriente a minha vida, estou disposto, estou disponível a caminhar o caminho que o Senhor tem para a minha vida, amém? Que assim seja na nossa vida. A segunda coisa está em Provérbios 24, nós vamos ler o versículo 17 e versículo 18, olha o que vai dizer aqui, ó, versículo 17 e 18, quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Olha que interessante, a gente gosta de cantar, né? Qual que é aquela música lá? Tem uma música pentecostal que está na boca dos irmãos, né? Não é Sabor de Mel não, porque essa daí você nem devia cantar, pelo amor de Deus, não é essa. Pelo amor de Deus, se você canta uma música dessa, você me procure como pastor para a gente conversar sério. Nós vamos precisar te acompanhar na escola dominical, Fundamentos da Fé de novo, né? Você canta Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, misericórdia. Se você acha bonito uma música vingativa dessa, nós estamos precisando se converter de novo, né? Mas tem uma música pentecostal que é muito legal, que ela diz assim: meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, né? Então assim, né, ela acaba sendo bíblica mesmo, né? Que quem faz por nós, quem nos defende, quem vai guerrear por nós é o Senhor, ela acaba sendo bíblica. Mas uma coisa que é interessante, é que quando eu assino uma procuração para um advogado, me representar, eu estou dizendo que ele sabe direcionar aquele processo diante do juiz, diante da lei, sabendo coisas que eu não sei, certo? Isso você constitui um advogado. Se a gente constitui Deus para resolver as nossas coisas, e quando o nosso inimigo está caindo, a gente se alegra e quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, o que a palavra de Deus diz? Que Deus vai apartar a ira do nosso inimigo. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar de novo. A hora que a gente está quase vencendo a batalha, a hora que Deus está quase nos livrando, a gente tem a mania de querer fazer de novo do nosso jeito. Ou seja, a segunda coisa que eu aprendo com esse provérbio é que Deus nos livra do nosso inimigo quando nos ensina a ficar calado. É difícil, desafiador, mas a pacificação também faz parte de enfrentar inimigos. Faz parte. Isso é um fato difícil de entender. A pacificação também faz parte de enfrentar inimigos. Tem momentos que a gente tem que abaixar a cabeça e ficar calado. Tem momentos que a gente fica sabendo de algumas coisas que a gente fala assim: tá bom. Baixar a cabeça e falar: beleza. Tem momentos que alguns inimigos se levantam na nossa vida que a gente tem que falar assim: tá certo. Eu já entreguei isso para Deus. E eu sei que Deus vai cuidar. Já enfrentou inimigos recorrentes na sua vida? E não só de pessoas, de circunstâncias? Aquele problema familiar que faz 10 anos que você tem na sua casa, na sua família, 15 anos, 20 anos, já entregou para Deus?
continua entregando. Continua deixando Deus fazer. Não toma para fazer não. Continua confiando nele. Continua orando. Continua deixando que ele resolva aquele inimigo. O problema é quando nós queremos nos vangloriar naquela guerra e achamos que ganhamos ela antes mesmo da guerra terminar. E aí isso vai dar força para o inimigo. Sabe por quê? Porque a gente vai baixar a guarda. A gente vai parar de orar. A gente vai parar de crer. A gente vai parar de guerrear. A gente vai parar de fazer o que estava fazendo, porque a gente achou que já estava vencida aquela guerra. E aí que o diabo age. Que ele fala, você baixou a guarda, então tá bom, então é agora que eu vou te pegar. É agora. Você está achando que você já venceu? Espera aí. Quantas e quantas vezes nós vimos na palavra homens e mulheres de Deus, que Deus cuidou, Deus fez tudo, Deus orientou, e eles não obedeceram a Deus, e eles sofreram pela sua desobediência. E Provérbios está nos ensinando isso nessa noite. É difícil esse ponto, eu acho que dos 3 pontos aqui é o mais difícil, né? Ficar calado. Que dificuldade quando se levanta o inimigo contra a nossa vida, a gente tem que ficar calado. Quando se levanta, às vezes pessoas também, como eu disse, isso faz parte. Se levanta contra a nossa vida, você tem que ficar calado, você tem que ficar quieto, né? Você tem que falar, tá bom, beleza, tá bom. Que dificuldade é isso, né? Não é verdade? Que dificuldade que é quando a sua mulher está gritando na sua cabeça, você tem que ficar lá, tá bom, sim senhora, eu estou te ouvindo. Não reajam, homem, vocês vão apanhar. Eu estou longe, né? Eu falo essas coisas que a Bárbara está lá, né? As mulheres estão perto, vocês não falem nada, vocês fiquem quietinhos, né? A Bárbara está longe, eu apanho só depois, né? Já viu aquela figurinha, né? Ou aquela imagem, né? O homem assim quieto, a mulher falando, aí está escrito assim, mostrei ontem para os meninos lá no churrasco do mídia, né? Olha que lindo, o marido orando e a esposa intercedendo por ele. O homem assim, ó, e a mulher aqui, ó, cabeça dele. Tem hora que é pior falar, deixa quieto, já aprendeu isso? Depois de uns anos de casamento a gente aprende essas coisas, né? Tem uns dias que a Bárbara está meio brava e tal, eu deixo quieto, né? Nem responde, gente. Se eu não responder, eu já apanho, imagina se eu responder, né? Verdade? Né? Imagina se eu responder. Eu já estou me dando mal não respondendo, imagina se eu respondesse, né? A gente gosta de brincar assim, mas é um fato. Às vezes tem alguém nervoso perto da gente, a melhor coisa que a gente faz é ficar calado, esperar a situação passar, abaixar a nossa cabeça. Isso vale em tudo na nossa vida. Ouvir as pessoas, ouvir a orientação do Senhor. Quantas vezes nós estamos desesperados a resolver algo e isso vai acontecer ano que vem, ansiedade, preocupação, situações para serem resolvidas, e talvez seja um momento de ficar calado, de orar, não seja um momento de esbravejar, não seja um momento de se desesperar, não seja um momento de estar tudo perdido, seja um momento de olhar para o inimigo e falar assim, Senhor, eu percebo que diante desse inimigo, a melhor coisa que eu faço é dobrar meus joelhos diante da Tua presença, a melhor coisa que eu faço é abaixar minha cabeça e orar, e me colocar diante do Senhor, continuar confiando que o Senhor está cuidando dessa situação, continuar confiando que o Senhor está cuidando do meu esposo, da minha esposa, da minha empresa, das minhas finanças, da nossa saúde, está cuidando do meu filho, da minha filha, está cuidando dos meus pais, está cuidando dessa situação que eu estou enfrentando, está cuidando dessa situação que eu estou enfrentando na igreja, no meu ministério, ou com algumas pessoas próximas a mim, né? Aquele livro, né, Tânia, que a gente indicou, né, que a Tânia já leu, né, que fala de José, já falei sobre isso. Irmãos, se você tem dificuldade de lidar com oposição, leia esse livro. Esse livro chama Isca de Satanás, né? Ele vai falar sobre José, sobre o que José enfrentou, da dificuldade de José lidar às vezes com algumas situações, e que Deus orientou José em como lidar com aquelas situações, né? É assim mesmo. Quantos inimigos são os inimigos próximos a nós, não é verdade? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós temos famílias diversas aqui, né? Tenho certeza que se a gente perguntar aqui, tem vários que já enfrentaram problemas com o pai, com uma mãe, com um irmão, com uma irmã, tiveram uma infância difícil, uma juventude difícil, tiveram uma família não estruturada, destruída,
Quantos de nós poderíamos contar testemunhos aqui, de às vezes ter alguém dentro de casa que sofre por alguma questão de um vício? Isso é uma luta, não é? Eu não estou julgando a pessoa, estou dizendo que é luta, não é um inimigo grande. Tem alguém dentro de casa, dentro da sua família que ou é questão de droga, ou questão de bebida, ou outros vícios aí, né, que a gente às vezes não fala, mas existem tantos vícios por aí, que luta enfrentar circunstâncias assim, que luta. Já lidou com gente que conta tudo para todo mundo? Também é uma luta também, não é? Misericórdia. Sabe que a pessoa que você não pode contar nada para ela, que ela conta para todo mundo? Às vezes você tem alguém dentro de casa assim, né? Você tem alguém dentro de casa assim, a Giovana está indo, né? Você tem alguém dentro de casa assim, você não pode contar nada, ela conta para todo mundo. Mãe é assim, né? Mãe faz isso com os filhos, né? Mãe expõe os filhos, isso é normal, Giovana, isso é normal, mãe expõe os filhos, né? Mãe faz isso, você não acredita o que o meu filho fez, né? Mãe é assim mesmo, isso aí é normal. Estou falando de coisa pior mesmo, de situações que são da família resolver e está todo mundo sabendo. A gente fala, pastor, mas o que isso tem a ver com inimigos? São inimigos, porque nós vamos ter que lidar com essa circunstância, vamos ter que lidar com essa situação, e às vezes Deus está orientando a minha e a sua vida, é tempo de ficar calado, não é para falar nada, é só para orar, e nós temos a mania de tentar resolver e tentar derrotar os nossos inimigos com a nossa força. Temos a mania de tentar colocar sobre a nossa vida uma armadura que não é nossa, como Davi tentou fazer com a armadura de Saul. A armadura era de Saul, não era de Davi. Ela era pesada e maior que Davi, não era para ele era só 3 pedrinhas mesmo. E não precisou nem da segunda ou da terceira, uma só foi suficiente, né? Para derrubar, tá? É bom você ler Bíblia. Se você acredita que Davi matou o Golias com a pedrada, está errado, tá? Ele derrubou, está escrito na Bíblia, derrubou Golias com a pedrada e ele cortou a cabeça de Golias, ele degolou Golias, ele matou Golias com uma espadada no pescoço, né? Foi assim que ele matou Golias, a pedrada derrubou Golias e ele corta a cabeça de Golias, né? Então, você vê como que é as coisas? Orientado pelo Senhor, calado, guerreou a sua guerra, fez o que tinha que fazer. E a terceira coisa que eu acho muito interessante na palavra de Deus, então a primeira, né? Deus nos livra do inimigo, não somente mudando os passos deles, mas também mudando os nossos passos. Entende? Se Deus te der um novo caminho, meu irmão, minha irmã, segue esse caminho, deixa o inimigo para lá, segue o seu caminho, o inimigo segue o dele, ele cuida da vida dele, você cuida da sua. Satanás já tá derrotado. Apocalipse diz que ele vai queimar no inferno no final dos tempos, né, num lago de enxofre, né, e de fogo. Deixa Satanás lá, que ele já está derrotado, segue a sua vida e deixa que Deus resolve, né? E a segunda coisa, ficar calado. Tem momentos que Deus vai nos livrar do inimigo quando a gente baixar nossa cabeça. Humildade, pacificação, ficar calado, deixa o outro esbravejar, deixa o inimigo fazer barulho, deixa o inimigo se levantar, se mantenha firme no Senhor, continua orando, continue jejuando, continue cuidando da sua casa, continue cuidando do seu ministério, continue cuidando da sua família. Deixa o inimigo gritar, deixa o inimigo esbravejar, deixa o inimigo fazer um barulho que for, continue firme no Senhor, firme no Senhor. E a terceira coisa está lá em Deuteronômio 20, abre aí comigo, Deuteronômio 20, esse texto é muito interessante, porque Deus está orientando o seu povo a respeito de como guerrear. Deus está orientando o povo, lá em Deuteronômio 20, de como o povo deveria guerrear, como é que o povo deveria, a ação do povo em meio à guerra, né? Deus vai dar várias orientações ali, o povo vai enfrentar uma guerra, e aí Deus vai falar assim, ó, vocês vão ter que guerrear, não vai ter como fugir, vocês vão ter que enfrentar o inimigo. Então, vai falar aí do versículo 1 ao versículo 3, uma orientação muito interessante de Deus, essa é uma orientação geral. Depois vai vir as específicas, que são a ação de guerra, de quando o povo enfrentava algumas guerras armadas mesmo, né? Mas essa primeira orientação é muito interessante. Olha que Deus vai dizer, Deuteronômio 20, do 1 ao 3, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e vierem
cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, o que vocês têm que fazer? Não tenham medo, pois quem? O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, ou seja, líder, sacerdote, na época Moisés, depois Josué, Arão também era o sacerdote, né? Ou seja, o líder do povo. Ele vai dizer assim, ó: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Versículo 4, vamos até o 4, vamos mais um. Desculpa, esqueci de falar o 4. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Amém? Terceira coisa que eu aprendo, é que Deus nos livra dos inimigos, nos ensinando a usar as armas corretas. Vai ter momento que vai ter guerra. Falou, pastor, mas você acabou de falar que nós temos que se calar e tal. Momento de caminhar diferente, momento de se calar, e tem momento de guerrear também. Infelizmente, na vida de alguns de nós, vai ter que ter o confronto, vai ter que ter o cara a cara, vai ter que ter o problema resolvido ali, e a luta às vezes é grande, difícil de ser resolvido, difícil de resolver alguma coisa entre a família, difícil resolver alguma coisa às vezes no ministério, difícil de resolver algo no trabalho, difícil de resolver algo no casamento, difícil de resolver algo contra alguém que nos persegue, ou difícil de resolver algo conosco mesmo, das nossas atitudes, das nossas dificuldades, difícil de largar o pecado, difícil mudar o pecado, né? Sair do pecado para a presença do Senhor. Tem várias coisas que são uma luta, e elas vão ser necessárias. Vai precisar guerrear. Tem guerras que nós temos que enfrentar, tem guerra que é necessário confronto, é necessário ir para cima, é necessário se preparar, é necessário pegar em armas, é necessário pegar em lanças, em flechas, é necessário pegar em escudos, é necessário desviar de dardos inflamados do inimigo, é necessário às vezes também tacar uma pedra na testa do inimigo e pegar uma espada e cortar a cabeça dele. Isso também vai acontecer na minha e na sua vida, mas isso vai acontecer segundo o Senhor à nossa frente. Aonde a gente erra? Achando que nós podemos guerrear na nossa força. Tem um outro salmo que diz: eles vêm contra ti em cavalos, em carros de guerra, em grandes armas e grande número, mas eu irei contra ti com o Senhor dos exércitos, que é o meu Senhor e Salvador. Não é o tanto de gente, não é o tamanho da arma, é quem está à nossa frente que é o segredo, no momento da guerra. No momento que a gente tiver que lutar, nós temos que nos fazer a pergunta: será que Deus está à minha frente? Será que eu estou utilizando as armas corretas para enfrentar o meu inimigo? Ou será que eu estou utilizando as armas que eu acho que eu devo utilizar? Será que eu estou fazendo do jeito que eu acho que devo fazer? Isso é um grande perigo, porque muitos de nós aqui que estamos aqui hoje, isso é um fato, eu me incluo nisso, já perdemos guerras, já perdemos lutas, já saímos muito mal de guerras, né? Como eu disse, com pessoas, ou conosco mesmo, ou espirituais, porque nós quisemos enfrentar a situação do nosso jeito, porque nós enfrentamos a situação do jeito que achamos que deveríamos ter enfrentado, ao invés de deixarmos o Senhor ir à frente, ao invés de confiarmos no nosso Senhor, não ter medo, não recuar, não parar, seguir o Senhor, fazer o que Ele está mandando e vencer aquela guerra, vencer aquela luta. Isso nós vamos passar no próximo ano. Como eu disse desde o começo,
Eu pelo menos quero. Você quer que o seu ano que vem seja um ano abençoado, cheio de bênçãos, o melhor ano de todos até aqui, que seja um ano diferente, seja um ano abençoado, que Deus faça, nossa, maravilhas na sua vida. Eu quero que seja na minha, mas eu vou ter que entender, e você vai ter que entender, que para vencer esses inimigos e para que o ano seja o melhor ano de todos, nós precisamos da arma correta, nós precisamos das armas corretas nas nossas mãos, nós precisamos do Senhor à nossa frente. Não dá para ficar batendo cabeça e fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. Nós temos que ter humildade de falar: Senhor, está certo, Deus, eu tentei fazer até agora do meu jeito, eu estou errado, eu tentei esbravejar e estou errado, eu tentei fazer da minha força e eu estou errado, eu tenho que ouvir o Senhor, eu tenho que buscar a sua sabedoria, eu tenho que aprender como enfrentar essa situação, eu tenho que aprender a ter sabedoria em como resolver esse problema. Eu não tive sabedoria, eu fui pela minha vontade, eu fiz do jeito que eu quis, e agora eu estou sofrendo. Eu cheguei aqui da maneira que eu cheguei, e estou com os problemas que eu estou, porque muitos deles são responsabilidade minha. Isso é maturidade, meu irmão, minha irmã, isso é maturidade. Nós estamos falando com crente maduro aqui, nós estamos falando com gente adulta. A maioria aqui, pelo menos que eu estou vendo aqui, a maioria tem filhos. A maioria, se não tem filhos, são casados, trabalham, desenvolvem a sua vida. Maturidade, reconhecer os erros. Já reconheceu aquele erro de final de ano que você gastou mais do que você devia gastar? Nós vamos falar sobre isso ainda, esse ano. Será que é só eu que já fiz isso? Já? Né? Se empolga com as festas no final do ano? Se empolga com o 13º, e vai, passa, e vai, gasta, e faz, né? Vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar presente para todo mundo, né? Se a mulher está brava, então o homem vai lá, compra um presente do dobro do que comprava antes, para tentar agradar, pelo menos para o Natal ficar todo mundo sorrindo, para ela não tacar o pavê, o prato de pavê em você, né? Aí você agrada a esposa e compra presente para todo mundo, quer agradar todo mundo, quer viajar, quer tirar foto na praia. Aí a hora que volta em janeiro você fala: vixe, eu acho que eu exagerei lá na praia, passei os cartão, não devia ter passado ali, acho que deu ruim, né? Fala: pastor, por que você está brincando com isso? Porque é isso que a gente faz. Nós achamos que podemos dar alguns passos que não podemos, nós achamos que podemos fazer algumas coisas que não podemos, e a gente acha que no reino espiritual é diferente. Não é diferente. No reino espiritual não tem crédito, não tem como fazer as coisas de qualquer jeito e achar que a conta não vai chegar. Ela vai chegar. Não tem como eu enfrentar os inimigos com a ferramenta errada, não tem como eu enfrentar o inimigo do jeito que eu acho que eu devo enfrentar. Eu vou perder essa guerra, eu vou perder essa batalha. Eu preciso da orientação do meu Senhor, eu preciso que Ele vá à frente, eu preciso confiar no meu Deus, eu preciso confiar naquele que está à frente dessa guerra que eu estou enfrentando, e com a ajuda dEle, eu vou conseguir vencer os meus inimigos. Vai ter guerra, vai ter luta, mas da maneira certa. Eu vou vencer, da maneira correta, com muita oração, com muito jejum, com muita orientação de Deus. Ou seja, eu e você sabemos, como eu disse, de pessoas maduras, batalhas e guerras que a gente perdeu por causa dos nossos erros. Isso é um fato. Se a gente olhar para a nossa vida, cada um de nós, a gente fala: eu não devia ter feito tal escolha, eu não devia ter falado tal coisa, eu não devia ter agido dessa maneira, eu não devia ter ido por esse caminho, eu deveria ter feito diferente, e eu estou colhendo fruto da minha decisão, eu estou colhendo frutos de erros que eu cometi no meio de uma batalha, de uma guerra. Eu achei que eu conseguia vencer esse inimigo, eu não consigo. Eu fui altivo de coração, eu tive um coração orgulhoso, meu coração foi orgulhoso. Deus falou para mim não fazer e eu fiz, Deus falou para mim não ir, eu fui, Deus falou para mim ficar calado, eu não fiquei, Deus falou para mim que era para agir de maneira diferente, que era para orar mais, em vez de eu orar mais, eu agi mais. Deus me alertou, Deus falou para mim tomar cuidado, eu não tomei, e agora eu estou sofrendo as consequências do meu erro. Mas que em nome de Jesus, através dessa mensagem aqui, através de hoje, que a gente possa olhar nesse terceiro ponto e falar: Senhor, eu quero usar as ferramentas corretas de agora em diante. Eu quero no próximo ano não sofrer o que eu sofri esse ano. Eu quero no próximo ano ter sabedoria. Eu quero no próximo ano saber como resolver as coisas.
Eu quero saber, Senhor, no próximo ano, lidar com as situações que eu tenho que enfrentar. Talvez os inimigos não vão mudar, mas a minha atitude diante dos inimigos vai. Talvez os inimigos não vão mudar, mas se o Senhor me der um novo caminho, eu vou seguir. Se o Senhor me falar para ficar calado, eu vou. E se o Senhor mandar eu guerrear, agora eu não vou guerrear mais com armas minhas, não. Eu vou guerrear com as armas do Senhor. Eu vou guerrear da maneira que o Senhor mandar eu guerrear, porque eu sei que assim eu vencerei essa batalha. Então, resumindo, meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos que Deus nos livre dos inimigos, se eu e você queremos vencer batalhas no próximo ano, nós precisamos urgentemente entender os caminhos do Senhor, sermos humildes para mudar o nosso passo, sermos humildes em ficar calados quando necessário, e sermos humildes em entender que muitas vezes as nossas ferramentas não funcionam. Nós precisamos das ferramentas, das armas do Senhor, não as nossas. Tem que ser do jeito de Deus. Resumindo é isso, que seja do jeito do Senhor. Senhor, eu estou enfrentando guerra, me ajuda, me ajuda. Aí tem um cântico antigo, de novo, lá vai o pastor, que eu gosto bastante. Olha lá, olha, irmã Ivone, agora o Xande pegou o Seiva a Cristo, irmã Ivone. Toda vez que eu falar de cântico antigo, ele vai te olhar, mas esse ele conhece, esse ela conhece, tá, irmã Ivone? Esse ele conhece. Que ele dizia assim, ó: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por que o inimigo não vai resistir? Porque nós fazemos o quê? Seguimos os passos de quem? Quem que é o nosso general? O Wesley tinha uma frase, que é o fundador do movimento metodista, que eu acho genial. Tem uma frase de Wesley que diz assim, né? Mais ou menos isso, porque você vai traduzir do inglês ali, né? Todas as manhãs presto continência ao general da minha vida e pergunto para ele quais são os passos que eu devo seguir nesse dia. O que eu devo fazer, Senhor? Sabe por que eu estou pregando essa pregação hoje? Para resumir para você, com muito amor como seu pastor. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Não tenho nada contra, mas é lindo ver o quanto o crente coloca a mística numas coisas que é besta, sem oração e sem jejum. Chega no virada do ano, está todo mundo de branco, que já não devia ser isso, né? Que já não é um costume cristão. Nós entramos nesse assunto depois. Amarelo para trazer riqueza, vermelho para trazer amor, comer lentilha para trazer riqueza, comer romã para... Se você acredita nessas coisas, meu irmão, eu vou repetir para você, já repetiu uma coisa, eu vou falar outra. Procura o seu pastor, nós precisamos conversar, tá? Se você acredita nessas coisas, nós precisamos conversar sério, tá? Sai dessa. Você está fazendo coisa que vem de terreiro e você não sabe, tá? Aí depois não adianta falar que está vendo demônio, que não dorme direito, tá? Foi você que chamou. Então, estou sendo bem reto e direto com você, foi você que chamou. Depois não adianta correr, vai ter que enfrentar o inimigo. Quem chamou foi você. Então, sai dessa. Mas estou dizendo, não tem problema, não ligo, tá? Acho bonito o pessoal de branco e tal. Estou falando sobre o costume, às vezes, de pular onda, não sei o que, tem que ir lá e sair. É tenso. Mas tá bom. O cara tá lá, aí ele vem para a igreja, culto da virada na igreja. Tá tudo escrito de branco. Já não tá certo isso, né? Tá tudo escrito de branco na virada da igreja. Aí fica todo mundo de joelho. Aí entrega um papel para os irmãos, fala assim: escreve aqui os seus sonhos para o ano 2026. O cabra não orou, não jejuou, escreveu lá no papel todos os sonhos dele. Às vezes não é nenhum que Deus quer para a vida dele, nenhum sonho, é tudo do coração dele, tudo da mente dele, tudo do coração enganoso do homem. Aí não acontece, Deus respondeu todo mundo menos eu. Mas você nem orou para saber o que Deus tinha para você. Como é que vai escrever? Quem disse que escrever num papel vai resolver nossos problemas? Não estou falando que a gente não possa. Há 2 anos atrás eu trouxe um papel para a igreja para nós colocarmos pedidos de oração no próximo ano. Benção, pedido de oração no próximo ano. Mas o que eu estou dizendo é a gente colocar a responsabilidade em um culto, de virar de ano, achando que um culto vai mudar toda a nossa vida e o nosso ano inteiro. A vida com Deus é sequencial, é uma caminhada. O apóstolo Paulo diz sobre isso. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não, tá? Está escrito na palavra, não sou eu que estou falando. É uma maratona. Não adianta passar o ano novo de joelho, escrevendo num papel os sonhos e continuar com as mesmas atitudes. Não vai adiantar. Vai dar errado de novo. A mesma coisa que deu errado em 25 vai dar errado em 2026. Porque não houve mudança de atitude. Não houve mudança de ação. Não estou falando que a gente não possa escrever, mas que a gente seja responsável. Que a gente seja maduro de entender que pular 7 ondas não vai resolver os nossos problemas. Não vai. Como não vai adiantar vir no culto e ficar 10 minutos na virada ajoelhado orando e levantar e ser o mesmo tinhoso de sempre? Não vai adiantar. Não vai adiantar. O que muda a nossa atitude não é o tempo que passamos de joelho, mas é o caminho que caminhamos depois que colocamos em pé. Consegue entender? Já falei isso várias vezes. O problema não é cair na unção, o problema é não viver a unção depois que cai na unção. Cair na unção é fácil. O difícil é viver lá fora na unção. Esse que é o negócio. E a gente continua com os mesmos erros. Então que a gente seja maduro hoje. Por isso que eu trouxe essa palavra. Que a gente possa olhar para o próximo ano e falar: Deus, eu quero ser mais maduro. Se o Senhor mandar mudar os meus passos, eu vou mudar, eu tenho maturidade para isso, eu vou confiar no Senhor. Se o Senhor me mandar ficar calado, eu sou sanguíneo e colérico igual o pastor, mas eu vou ficar calado. O Senhor vai me ensinar a ficar calado, eu vou aprender. Eu vou ter que enfrentar a guerra segundo o Senhor mandar. Eu já queria era dar um murro na cara dele, mas o Senhor mandou eu orar. Então tá bom, então eu vou orar. Eu queria já mandar essa mulher embora de casa, ou esse homem embora de casa, não, mas eu vou orar. Eu queria desistir de tudo, queria largar esse emprego, mas o Senhor falou para mim não largar, então eu vou orar. Ou o contrário também, eu queria ficar apegado nesse lugar, mas Deus mandou você sair, então sai, confia no seu Senhor. Nós temos que ser um povo que entende que o nosso próximo ano não está pautado num culto de virada, não está pautado num papel, está pautado no nosso Senhor, e nós viveremos com Ele o ano todo. Não vai ser só nos primeiros minutos, vai ser o ano todo, tá? O ano todo. E eu não falo isso, meu irmão, minha irmã, julgando quem passa na igreja, tá? Nós não temos o costume da nossa igreja de ter o culto da virada, porque nós entendemos a maneira que a nossa igreja é. Muitos irmãos são de fora, vieram trabalhar em Foz, etc, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, pergunta para minha esposa, o que a gente faz todo ano, Bárbara, na virada? Pergunta para a Bárbara para você ver. Tá todo mundo lá, eu chamo a Bárbara num canto e vem aqui, vai lá orar. Vamos lá orar. Eu também oro na virada do ano. Também gosto de orar consagrando meu ano ao Senhor, mas eu não posso orar só dia 1º, eu tenho que orar dia 2, eu tenho que orar dia 3, eu tenho que orar dia 4, eu tenho que chegar lá em 30 de dezembro e continuar orando ainda, não vai adiantar nada. Então, um alerta de Deus para mim e para a sua vida nessa noite, encerrando, né? Se o Ministério de Louvor quiser vir. Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.